Boa noite. Vamos começar agora o nosso Grecos na Greve de hoje, né? Nossa sexta reunião em torno das temáticas que a gente elegeu como prioridade nesse período. Hoje a gente vai trabalhar um texto da filósofa espanhola Adela Cortina, que está no livro Aporofobia, Aversão ao Pobre, um desafio para a democracia, que foi lançado aqui no Brasil em 2020, mas originalmente na Espanha em 2017, tá? Então, é um livro bem recente, em que a autora vai trabalhar, acompanhando um pouco aquilo que o Gessé Souza trabalha também, que a gente já discutiu aqui, né, no Grecos na Greve, a ideia de que você tem uma aversão ao pobre, um ódio ao pobre, né, um desprezo pelo pobre. Isso estaria na base, né, de um processo de desigualdade política, econômica, mas principalmente social e cultural muito forte, tá? A gente vai ver aqui um pouquinho do argumento dela, tá? Vou começar um pouco lembrando que o Grecos na Greve é uma atividade que a gente está fazendo nesse período de duração da greve das universidades públicas no Brasil, né, em 2024, em prol de reposição orçamentária, melhoria salarial, melhores condições de trabalho, enfim, né, envolvendo os três setores unificados, docentes, discentes e técnicos administrativos. E a gente está procurando discutir temáticas que têm a ver com a conjuntura, com a situação contemporânea, para também tentar esclarecer parte do processo dessa greve, inclusive, tá? Mas vou voltar um pouco à Adela Cortina, a autora, que é a metodologia que eu estou fazendo um pouco nessa introdução, tá? Ela é uma filósofa espanhola, nascida em 1947, em Valência. Sua formação é lá, né, na Universidade Espanhola. Ela é formada em filosofia e letras, né? A sua tese de doutorado é em filosofia, tem a ver com uma questão moral, uma questão da presença de Deus na obra kantiana, tá? Ela atualmente é professora, né, de filosofia moral e política, e muitos dos seus trabalhos foram publicados em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, tá? Aqui no Brasil, além do Aporofobia, que a gente vai discutir, você tem Aliança e Contrato, Política, Ética e Religião, o livro Ética, que também é outro livro dela muito conhecido, Cidadãos do Mundo para uma Teoria da Cidadania, Construir Confiança, a Ética da Empresa na Sociedade da Informação e das Comunicações. Então, ela tem todo um pensamento na área de ética, né, que é muito sua especialidade, mas, como ela mesma explica, ética ampliada no seu sentido mais político também, não só ética no lugar moral, no lugar de uma, né, avaliação de conduta mais particular, mais pessoal, mas principalmente no seu aspecto político, no seu aspecto coletivo, naquilo que impacta na sociedade de uma forma geral, tá? Ela foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Real de Ciências Morais e Políticas da Espanha, é doutora honoris causa em várias universidades do mundo, enfim, uma pessoa bastante reconhecida, tá? E que acabou, né, construindo sua carreira não só por um pensamento intelectual sólido, mas por esse conceito de aporofobia que a gente vai falar aqui, né? Ela vai buscar nomear aquilo que ela vai percebendo, que é esse medo, essa rejeição, esse ódio, esse desprezo pelos pobres, lançando, portanto, um livro sobre isso em 2017. Mas ela, antes de lançar esse livro, vai trabalhar com outros marcos, ela trata disso num dos capítulos que a gente leu aqui para o Grecos, eu já volto a isso, tá? No livro, quer dizer, esse livro ela apresenta esse conceito, né? A partir de uma estrutura, ela tem uma introdução, 8 capítulos, a gente sugeriu aqui no Grecos para discutir os 2 primeiros, tá? Uma Chaga Sem Nome, aí eu vou falar um pouco dele, e os crimes de ódio ao povo. Então, são esses 2 primeiros, que né, são os que a gente vai explorar mais aqui, mas no capítulo 3 ela vai trabalhar o discurso do ódio, porque ela separa um pouco, tenta analisar um pouco o que seriam os crimes de ódio mais diretamente praticados e os discursos de ódio, que, né, embora não sejam também criminosos, operam em outro lugar. No capítulo 3 ela vai trabalhar isso. No capítulo 4, ela vai trabalhar nosso cérebro é aporófobo, que ela vai, de certa maneira, argumentar que isso está ligado a uma certa cognição que a gente vai construindo. Capítulo 5, consciência e reputação. No capítulo 6, ela vai falar sobre biomelhoramento moral. Capítulo 7, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade. E no capítulo 8, hospitalidade cosmopolita. É um livro esperançoso, é um livro que, depois de fazer a nomeação, a denúncia, né, o reconhecimento desse problema social, nomeado como aporofobia, ela vai buscar soluções para minimizá-lo.
E aí o que ela vai pensar, né? Que você precisa melhorar moralmente as pessoas em termos da sua visão de mundo, da sua condição de vida, mas não só mudar a maneira de enxergar a pobreza, mas erradicar a pobreza, né? Reduzir a desigualdade, tá certo? Rumo ao que ela chama de uma hospitalidade cosmopolita, porque ela vai dizer que essa é a marca, por exemplo, da recepção em lugares que são turísticos aos estrangeiros que têm recursos para visitar aquele lugar. Esses são recebidos com uma hospitalidade cosmopolita, não são recusados, né? Pela sua etnia, pela sua raça, pela sua nacionalidade, certo? Pela sua condição religiosa. Então, esse turista que tem o dinheiro, que tem o capital, que vai, né, de certa maneira, gastar e ajudar a manter viva economicamente aquela localidade, não é repudiado. Por isso que ela vai dizer que você não pode dizer que a xenofobia é o maior problema, a xenofobia com esse ódio ao estrangeiro. Porque quando você está lidando com quem tem recursos, quem tem dinheiro, você não teria uma xenofobia. Você teria, ao contrário, como ela vai dizer, uma xenofilia. Você vai receber bem esse estrangeiro, ele vai chegar bem. Ela vai dizer, por exemplo, o executivo de uma determinada nacionalidade que vai chegar em determinado país para instalar ali uma fábrica de automóveis, para instalar um novo serviço. Ele não é repudiado, em princípio. Então, ela vai dizer que o cerne não está, né, numa xenofobia. O cerne está num repúdio a quem não tem esse recurso para gastar. E aí eu já vou cruzar, obviamente, com o trabalho do Gessé de Souza, que, inclusive, assina a apresentação desse livro, tá? Ela é parceira do padre Júlio Lancelotti aqui no Brasil, né, que trabalha muito diretamente com as camadas empobrecidas de São Paulo e denuncia que você tem uma aprofobia, né? Ele, por exemplo, vai denunciar isso em várias escalas, né? Ele é muito perseguido, mas uma das coisas que ele vai denunciar é como o espaço público em determinados governos de São Paulo vai sendo ocupado com uma arquitetura hostil, né, pouco hospitaleira, para que as pessoas não consigam ficar nela, né? Nessa cidade. Então, você vai botar pedra nos bancos, vai botar, não é isso? Concreto embaixo dos, né? Pedras e concreto embaixo de viaduto, para evitar que as pessoas possam dormir. Então, uma perseguição sem teto muito grande. Então, eles dois trabalham, são até parceiros em algumas coisas, tá? A autora do livro e o padre Júlio Lancelotti, mas uma ponte com Gessé Souza, que é o seu argumento principal, que está, inclusive, como eu falei assim na apresentação, de que no Brasil o maior problema estrutural é o ódio ao pobre, né? É o racismo de tipo econômico, tá? A gente já discutiu isso aqui, então eu vou seguir. Mas eu queria fazer uma ponte também com duas referências de Bauman. E Bauman também ajuda a gente a pensar. Um que está no livro Segurança e Medo nas Cidades, que é quando ele vai trabalhar um pouco a ideia da mixofobia e mixofilia, né? E ele vai dizer que você tem nas cidades uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que você tem um medo da mistura, que é o que ele chama de mixofobia, condição urbana promove, né, facilita que você tenha encontros e misturas, ao mesmo tempo que você tem uma fobia, por isso os condomínios, os gradeamento, a tentativa de isolar, você tem uma mixofilia, porque a própria condição inerente à vida na cidade faz com que a mistura se dê, e muitas vezes ela quebre preconceitos, ela institua traduções, institua, né, mediações entre lugares. Eu gosto muito da leitura do Bauman, porque ele não trabalha isso dicotomicamente, trabalha isso como possibilidades concomitantes numa vida urbana, tá? Então, eu acho que poderia ajudar a pensar. E principalmente, o capítulo Turistas e Vagabundos, que está no livro Globalização, já comentei ele aqui numa outra introdução, em que ele está argumentando próximo a o que está nesse livro, né? A ideia de que você tem um turista, que é um sujeito que tem um recurso, um sujeito que pode gastar, né? E esse sujeito, portanto, é bem-vindo, esse sujeito, né, circula, a ele não se coloca barreiras, a ele se dá o visto, a ele se recebe bem, e o vagabundo, que é o sujeito que, não tendo como circular no espaço, fica confinado, né? A ele o mundo não tem fronteiras abertas, ao contrário. A ele, se você vai impor, né, todos os limites possíveis, porque, e aí vou argumentar como ela, que é um bom argumento, em sociedades contratuais, onde o contrato social se estabelece na base da troca, eu dou, você me dá, aquele que supostamente, economicamente, não tem o que dar,
ele passa a ser desqualificado, ele passa a ser desprezado, ele passa a ser não querido. A ele não se dá hospitalidade. Ao contrário, a ele se dá o estigma, a separação, tá? Então, para ela, é exatamente isso, né? Você tem aí uma lógica contratual que estabelece relações de interesse, de reciprocidade de interesse, e quem supostamente não está podendo jogar esse jogo não desce para o play. Essa é um pouco a ideia, tá? É legal que o livro traz reflexões conceituais, né, mas com exemplos cotidianos, com leitura palatável. A gente tem visto isso aqui, isso tem sido muito interessante aqui no Grecos na Greve, uma série de livros que são um pouco fora dessa ortodoxia acadêmica, sabe? Muita citação, muita referência, muito texto duro. Então, tem sido muito prazeroso e interessante ler esses trabalhos, tá? Bom, outra coisa também que eu sugiro, já para continuar, para quem tiver interesse, também ler o livro do Goffman sobre estigma, né? Porque, obviamente, estamos falando disso, ela usa essa palavra algumas vezes, e o trabalho do Stuart Hall sobre representação e estereótipo, certo? Porque o estigma, nesse caso da aporofobia, cai muito fortemente no estereótipo. No capítulo 2, que a gente vai discutir aqui, ela vai usar a fábula do lobo, né, e do cordeiro, que é uma fábula que recai no estereótipo, tá? Então, a gente volta já, tá? Bom, aí eu quero voltar mais um pouquinho ao livro. Seu trabalho fala, então, das dificuldades de assimilar o outro, né? Esse outro diferente, essa alteridade, né, impossível de ser assimilada, tá? Que para ela está representada na figura do pobre, tá? Que, como eu acabei de explicar, não tem lugar nas sociedades contratuais, tá? Então, qual seria a solução? Ela enxerga isso como um problema social, se esforça para nominar, e ela argumenta por quê, que você precisa nominar, e ela propõe saídas para isso, tá? Que seria uma saída nesse sentido, né? Uma educação moral que possa ensinar ao cérebro contratualista, porque é uma questão de cognição, isso que ela vai trabalhar, mas ao mesmo tempo plástico, né? O nosso cérebro capaz de aprendizagem humanas, né? Uma visão cosmopolita que permita a compaixão fundada pelo reconhecimento de nossa vulnerabilidade universal. Então, essa é a proposta dela, que mesmo num cérebro meio programado, né, historicamente, universalmente historicamente, para desprezar quem não contribui, aquele que não serve, certo? Mas esse cérebro, perdão, ao mesmo tempo tem uma plasticidade, é capaz de adquirir conhecimentos novos, se abrir para a aprendizagem, esse cérebro começar a ser trabalhado a partir de uma educação para uma moral, que seja uma moral da hospitalidade, uma moral de uma visão cosmopolita, em que todo mundo se veja como capaz de sofrer em algum momento um tipo também de situação explicada pela sua vulnerabilidade universal, tá certo? Que o coloca sempre em condição empática com o outro, tá? Enfim. Então, educar para o nosso tempo, ela vai dizer, né? Exige que a gente crie cidadãos compassivos, capazes de ter compaixão. E para isso é preciso admitir essa vulnerabilidade, né? Se reconhecer como vulnerável, assim como qualquer um, tá? Muito bonita essa parte do texto dela, é bem interessante de ler, tá? E ela vai dizer que boa parte dessa questão vai recair na Europa, da onde ela está falando, da Espanha, da onde ela está falando, nos refugiados, certo? Nos deslocados, aqueles deslocamentos forçados, refugiados políticos, imigrantes pobres, tá certo? Num aumento muito forte no século XX, depois de 2015, em níveis comparáveis à Segunda Guerra Mundial. Então, uma questão que vai implicar numa série de desconfianças, numa série de estigmas, né, em torno dessas pessoas que estão chegando, não sendo bem-vindas, porque, em tese, vão tirar os empregos, vão transformar a cultura, mas principalmente não vão contribuir, certo? Não tem o que dar, ok? Por isso não merecem a hospitalidade universal, tá? Bom, como eu falei, ela fala, não se trata puramente de xenofobia, né? Porque não se trata exatamente, especificamente de um ódio ao estrangeiro, se trata de um ódio ao estrangeiro sem recurso, ou pobre, sem dinheiro, tá? Incomoda, como ela fala, que sejam pobres, tá? Mas ela não quer dizer com isso que não existe a xenofobia, que não existe racismo, misoginia, cristianofobia, islamofobia, homofobia, ela vai, né? Idadismo, ela vai trabalhar tudo isso, ela não está falando isso, tá?
Mas ela vai dizer que o foco maior, né, do trabalho dela e como ela percebe esse movimento na Europa, tá? São os excluídos que não podem entregar ou parecem não poder algo em troca, tá? Em um mundo construído sobre o contrato político, econômico, social de dar e receber. Beleza? Ok? E aí, o esforço de dar nome para essas males sociais, né, como ela fala, né, para as realidades sociais, para que elas sejam reconhecidas, é importante para evitar que elas se transformem em ideologia, bem no sentido marxista, né? Deformação, distorção, ocultação, certo? E natureza, né? Como é característico da ideologia na visão que Marx traz, né? Ela é ahistórica, ela nega a dialética, ela parece natural e eterna. Então, antes que isso se cristalize como uma natureza e não histórica, e não permite que você desconstrua isso, é um pouco a preocupação em nominar e dizer, olha, isso aqui é um fenômeno social, sociológico, se dá por isso, né, nessas condições, então esse é o esforço dela, tá? Porque ela vai dizer que esse lugar da ideologia, quando ele se cristaliza, ele cria uma atitude, ele legitima uma atitude de superioridade e distinção, tá? X é superior a Y, tá certo? E aí, portanto, Y pode ser rejeitado, tá? E principalmente porque ela vai vendo na Europa, ela está preocupada, e nós sabemos bem disso, o uso, né, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, tá? O uso político partidário da xenofobia e, portanto, aqui quando ela fala da aporofobia, tá? Bom, e só para terminar agora aqui, porque eu já quero entrar no debate, né, com vocês aqui, ela vai trabalhar nos capítulos 1 e 2 alguns pontos, né? Então, ela está esses argumentos que eu estou trazendo aqui, e os marcos, no capítulo 1, ela vai trabalhar um pouco os marcos do termo, né? Da onde que, como ela foi criando e consolidando esse termo a partir dessa preocupação em nomear. Ela vai dizer que começou a usar o termo numa coluna no ABC Cultural em 95, né, que ela sentiu uma urgência de dar um nome a essa patologia social, ela vai buscar no grego essa ideia, né, da áparo, pobre, fobia, né, com aversão, medo e tal. O segundo marco, num livro sobre ética, escrito por vários autores, está em 96, em que ela trabalha num capítulo, aporofobia, o rejeitado é o pobre e o discapacitado, que ela vai fazer uma análise do mal da aporofobia, ela chama de mal, né, e propondo já a solução da construção da igualdade a partir da educação e da reformulação das instituições, que é o que ela propõe um pouco nesse livro. E o terceiro marco, antes do livro propriamente dito, né, o artigo que ela publicou no El País em março de 2000, o livro é de 2017, né, que ela solicita a inclusão desse neologismo no dicionário de língua espanhola, com a definição de aporofobia como ódio, repugnância, hostilidade ante o pobre, o sem recursos, o desamparado, tá? Então ela vai já propor, e aí a partir disso você cria esse conceito, e mais do que esse conceito, uma denominação, um nome para esse mal social, né? Para esse estigma, tentando evitar exatamente que ele se cristalize como senso comum, né? E como uma natureza, tudo bem? E no capítulo 2, que a gente vai discutir aqui, ela vai trabalhar, como eu falei, uma série de crimes de ódio. E ela vai dando exemplos, né? Ela vai contar exemplos de uma torcida de futebol contra as ciganas, a questão dos sem-teto. Ela vai trabalhar uma série de exemplos, tá? E vai trabalhar um pouco essa distinção, né? Teórica, conceitual, mas e também em termos de exemplos, entre o que ela chama de crimes de ódio e discurso de ódio, tá? Eu acho que no nosso debate aqui a gente pode pensar essa relação, tá? Ela vai enumerando características, ok? Para os crimes de ódio, tá? Deixando o discurso de ódio, como eu falei, para o capítulo 3. E ela enfoca nesse capítulo também duas coisas que eu acho importantes, tá? O papel do Estado, né? Na proteção desses sujeitos mais desamparados, então o Estado sendo convocado na sua leitura a intervir nisso, né? E há também o judiciário, na busca de uma penalização desses crimes de ódio, tá? E ela propõe que, também quero fechar com essa ideia, porque eu acho importante, eu acho muito importante mesmo, que seja um combate à aporofobia, ou seja, a esses crimes de ódio, a esse discurso de ódio,
situações de ódio contra pobres, mas também haja um combate efetivo à pobreza econômica, certo? A separação dos sujeitos em condições desiguais de pobreza. Ela faz uma definição, que a gente pode conversar aqui sobre pobreza, ela traz uma definição, né? Ela pega de alguém, tá certo? Mas não é só um combate à maneira de enxergar o pobre, mas um combate à desigualdade social, tá? Que estaria no cerne disso aí, ok? E é isso que ela propõe em termos éticos, né? Como uma maneira de pensar o mundo. É isso, acho que a gente pode passar para o debate. Eu fico feliz de a gente estar aqui, se reunindo mais uma vez. Então, semana que vem a gente vai fazer um Grecos bem especial, mas vou encerrar por aqui agora para ir para o debate. Obrigada aos que estão aqui, obrigada a quem vai assistir. Seguimos juntos.